E temos bomba! Olha, tá confirmado aí que não vai ter anistia, vai ter a prisão do Bolsonaro e dos outros golpistas. Começou muita gente aí na esquerda a ficar em pânico nos últimos dias, porque começou a ter uma articulação muito forte do Tarcísio de Freitas com o Centrão para ter uma anistia do Bolsonaro. E o Tarcísio está fazendo isso porque ele quer se cacifar como candidato do Bolsonaro à presidência da República. Ele está inclusive em negociações para ir para o PL e ser o candidato ali com apoio total do Bolsonaro. Então ele precisa falar que está articulando anistia e tudo mais. Ok. Nisso, o Tarcísio tentou um encontro com o Hugo Mota. No primeiro momento, o Hugo Mota bateu a porta na cara dele, presidente da Câmara dos Deputados, que é o responsável por pautar a anistia, e falou: não quero nem conversar contigo. Porém, o Tarcísio teve conversa aí com muitos políticos, muitos empresários bilionários, que são os chefes do Hugo Mota, e esses falaram: vai lá e converse com o Tarcísio. Mais ou menos a conversa é a seguinte: não precisa parecer que você é a favor da anistia, Hugo Mota. Só precisa parecer que o Tarcísio está trabalhando por isso. Porque aí o Bolsonaro apoia o Tarcísio e o Tarcísio aí, o projeto T, né, o plano T, que é o plano Tarcísio, continua. Eu quero falar para você, plantonista, na eleição do ano que vem, vote em deputados 13. Se o número não for 13, não vote. Ah, mas o deputado tal, do PSD, do União Brasil, do Partido Progressista, de qualquer partido que eu nem lembro o nome, fez uma rua assaltou a minha rua. Não interessa. Para o cara assaltar uma rua, ele roubou 30 ruas. E o pior, esses caras fazem chantagem contra o governo Lula. São deputados de direita. Muitos deles, direita neoliberal mesmo. Todos eles são antipovo. Então não importa a obra que o deputado diz que fez na sua casa, na sua cidade, ou onde quer que seja. E fale para os seus conhecidos. Porque muita gente vota no Lula, mas vota em candidatos de direita. E aí temos esse Congresso Nacional extremamente bandido. Olha só o que aconteceu nos últimos 3 meses. Primeiro, o governo Lula acabou com o escândalo do INSS. E o ministro da Previdência, do PDT. PDT, partido do Ciro Gomes, partido que se diz de esquerda, mas não é. Se diz de esquerda. O que aconteceu? Pegaram um monte de gente do PDT envolvida ali no roubo dos aposentados. Sabe o que o PDT fez quando o governo Lula falou que ia investigar tudo? Saiu do governo. PDT abandonou o governo Lula. Aí agora, pegaram um esquema enorme do PCC, o primeiro comando da capital, com políticos. E aí tem gente aí do Partido Progressista e do União Brasil envolvidos. Sabe o que esses partidos fizeram? Falaram que estão saindo do governo Lula. Eu vi muita gente aí com medo. Nossa, os dois partidos saíram do governo Lula. E agora? Calma. Primeiro, o Lula, já faz 2 semanas, ele fez uma reunião ministerial e publicamente, o vídeo está inclusive no Plantão Brasil aqui, publicamente, o Lula cobrou os ministros do Partido Progressista e do União Brasil e meio que convidou esses partidos a se retirarem do governo. O Lula disse: olha, o ministro que não se sentir confiante para defender o governo está convidado a se retirar. Não é para ficar. Por quê? Porque dias antes teve uma reunião do União Brasil com o Partido Progressista, porque esses partidos estão fazendo uma federação que vai chamar União Progressista. Os caras são fascistas. E eles se chamam de União Progressista. Esse é o nível aí da extrema-direita do Brasil. Aí, tava lá o Tarcísio, tava lá o presidente do União Brasil, detonaram o Lula e tinha 3 ministros do Lula na mesa, calados. Aí o Lula meio que convidou: saiam do governo, vocês são uns inúteis. Ou você sai do seu partido ou sai do governo, das duas uma. Não tem essa. Ok. Depois, o que aconteceu? O Ciro Nogueira está sendo acusado aí de ter ligações do PCC e de ter recebido propina de um dos chefões aí do PCC que foi alvo da Polícia Federal, de 2 dos chefões que estão foragidos, alvos da Polícia Federal na operação da semana passada. O Ciro Nogueira, assim que foi acusado, ele foi acusado pelo ICL, e a matéria é do Calejon e do Leandro Demore, que são 2 jornalistas bem experientes. O Leandro Demore, ele também tem um emprego na EBC. EBC é a Empresa Brasil de Comunicação, que é a empresa estatal de comunicação, é do governo Lula. O governo Lula contratou o Leandro Demore. O Ciro Nogueira, assim que foi acusado, ele oficiou o ministro da Justiça, ele trucou, né? Ele oficiou o ministro da Justiça, Lewandowski, e falou: quero que a Polícia Federal investigue tudo. Se teve propina, se não teve, se vieram no meu gabinete, se não vieram, investigue tudo. E aí ele falou: e estou abrindo mão dos meus sigilos, deixo à disposição. Como se bandido fosse receber dinheiro na própria conta. Mas ele trucou porque se ele realmente recebeu, aí ele deve saber que não tem prova. E aí fica aquela delação sem prova, uma pessoa anônima falar sem prova, é a mesma. Se aparecer um cara anônimo, falando para um jornalista da Revista Oeste que deu propina para o Lula, a gente vai falar: pô, o que é isso?
Ah, mas ele também falou isso na Polícia Federal. Pô, mas vários falaram na Polícia Federal na época da Lava Jato, que tinham dado propina pro Lula. E era tudo mentira. Então, não quer dizer nada o cara falar e não provar. E aí ele falou, então, quero ver. Logo depois, o Partido Progressista Ciro Nogueira dizem, ó, o fato de um funcionário do governo Lula ter feito uma fake news contra mim, ele disse que é fake news. Isso acelerou a saída do nosso partido do governo. E o Partido Progressista agora foi proposição. Porém, não foi. A verdade é que não foi. Ele tá fazendo isso para atacar o Lula. Olha só como é. A matéria vai lá e pega feio ali no Ciro Nogueira. Pega forte nele. Em vez do Ciro Nogueira atacar o ICL, ou o Leandro Demore, ou os jornalistas, o Ciro Nogueira ataca sabe quem? O Sidoni Palmeira, que é o atual ministro da SECOM, que nem foi ele que contratou o Leandro Demore para o governo, foi o Paulo Pimenta. Ataca o Lula, ataca a Janja, ataca todo mundo do governo, mas não ataca quem fez a matéria contra ele. Por quê? Porque ele queria uma desculpinha para ele falar, ó, por isso que estamos saindo do governo mais rápido. Mas não é por isso. É porque o Lula já convidou eles a se retirarem. E por que o Lula os convidou a se retirar? Porque o Lula está articulando, eu falei isso no vídeo de ontem, com o Arthur Lira, diretamente. O Arthur Lira, eu vou explicar agora rapidamente, que eu expliquei no vídeo de ontem em mais de 10 minutos. O Arthur Lira quer ser candidato ao Senado. Ele não quer mais ser deputado, ele quer ser candidato ao Senado. Porém, o prefeito de Maceió, ele quer renunciar à prefeitura agora em abril do ano que vem e ser candidato ao Senado, porque as pesquisas mostram que ele está em segundo. Em primeiro, estão os calheiros. Ali em Maceió tem 3 famílias em Alagoas que mandam no estado. Faz muitas décadas. Calheiros, Lira e do atual prefeito de Maceió, que é o JHC. Essas famílias estão ali há décadas mandando em Alagoas. E aí, pô, se os 3 forem candidatos ao mesmo tempo, só tem 2 vagas. Dá ruim. Então o Lula fez uma articulação com o Arthur Lira para que o prefeito de Maceió continue na prefeitura de Maceió, ou seja, não vai renunciar para ser senador, vai continuar até 2028. Lá ele não pode tentar reeleição e aí ele pode ganhar um cargo no governo. E aí ele fica lá e depois, na próxima eleição, ele vai para o Senado. Aí ele vai poder ser senador com o apoio de todo mundo e ele ainda vai, lembrando que ele é do PL, ele é do partido do Bolsonaro, ele ainda vai mudar de partido para apoiar o Lula. Nisso, o Arthur Lira passa a apoiar o Lula. O Arthur Lira, aquele que na eleição passada estava com Bolsonaro 22 aqui, vai passar a apoiar o Lula e enterrar a anistia completamente. E quem vai ser eleito vão ser Calheiros e Arthur Lira para senador, provavelmente, porque são os aí, segundo as pesquisas, quem ganha lá e lá em Alagoas, geralmente são eles, eu não tenho outro. O pessoal vota lá neles. Tá, votar no Arthur Lira é uma desgraça, hein? Meu Deus do céu, eu já falo, vote em candidatos de esquerda, ou pelo menos gente que tá com o Lula. O Renan Calheiros, tem gente que pode não gostar muito dele, mas o Renan Calheiros sempre esteve ao lado do Lula e da Dilma e não abriu. Até na época do golpe de Estado, os áudios que vazaram dele, na época do golpe contra a Dilma, era ele tentando acabar com o golpe. Ele falou, não vai dar, gente, o Temer é Eduardo Cunha, vai ser ruim pra todo mundo, não façam isso, a Lava Jato vai avançar sobre vocês e tal, não é melhor, não façam. Tentou, de todas as maneiras, acabar com o golpe em 2016, o Renan Calheiros. Tá, o Arthur Lira não, esse já é bolsominion raiz. Ok, nisso, o Partido Progressista, que é o partido do Arthur Lira, sai do governo, e do Ciro Nogueira sai do governo, e o Ciro Nogueira fala, não sei o quê, aí sai atacando o Lula e falando que esse é o gabinete do ódio do Lula aqui contra mim e tal. Tá, só que os ministros e os membros do governo Lula, que são indicados pelo Arthur Lira, ficam no governo. Esses estão intocáveis, esses não precisam sair do governo. O partido deu 30 dias para quem é do partido sair do governo, menos os indicados pelo Arthur Lira. Só que tem uma coisa, 80% dos membros do Partido Progressista que estão no governo Lula são indicados pelo Arthur Lira. Quer dizer, olha, a gente vai sair do governo, mas não vai. Ah, mas Thiago, eles vão ser oposição em todas as matérias. Não vão. Porque a matéria mais importante para o governo Lula, que é a do imposto de renda, o Arthur Lira está meio que brigando com o Ciro Nogueira, porque o Lula está pressionando o Arthur Lira nessa mega articulação que ele está fazendo para aprovar a isenção do imposto de renda até 5 mil reais, para quem ganha até 5 mil reais por mês, e que vai diminuir também para quem ganha até 7.300. E o Ciro Nogueira tem áudio dele que vazou, inclusive vazou também no ICL, o áudio do Ciro Nogueira conspirando com bilionários para que os bilionários não sejam afetados por isso e para enterrar esse projeto. Só que o Arthur Lira, na articulação dele com o Lula, é para manter o projeto do jeito que quer o Lula. Não ferrando tanto, o Arthur Lira vai tentar amenizar um pouco, mas ferrando os bilionários e fazendo com que a classe média e os mais pobres não paguem